Seja muito bem-vindo ao segundo dia da nossa Semana HIT aqui do Grupo Medicoff. Meu nome é Amira, eu sou professora e coordenadora da pediatria e eu espero que vocês estejam aproveitando a nossa semana de revisões através de questões. Na Semana HIT do R+, de Pediatria, a gente vai ter aulas tanto de puericultura, aulas de emergência pediátrica, aulas de paus e aulas de especialidades pediátricas. Espero que você esteja aproveitando e revise através das questões dos últimos anos de prova das principais instituições do país. Boa aula! Hoje a gente vai conversar sobre aleitamento materno e alimentação. Vamos começar relembrando aí os conceitos, a composição do leite materno e qual que é a técnica do aleitamento. Então, daquela forma HIT que vocês já sabem, vou colocar aí algumas questões, dá um pause, tenta responder e aí a gente vai respondendo junto ao longo da aula. Então, essa primeira questão é do SUS São Paulo de 2022. Próxima questão é da Unifesp de 2023. Muito bem, então vamos relembrar aí alguns conceitos em relação ao aleitamento. Vou considerar aleitamento exclusivo aquele bebê que recebe apenas leite materno, certo? Não precisa ser direto em seio materno, mas precisa que a única coisa que ele receba seja o leite mesmo. Ele pode receber também medicamentos. Aleitamento predominante é quando esse bebê recebe leite materno e outros líquidos, recebe água, recebe chá. Aleitamento materno complementado é aquele bebê que recebe leite materno e outros alimentos, ou seja, uma vez que eu inicio a introdução alimentar, eu tenho um aleitamento complementado. E aleitamento misto ou parcial, quando esse bebê recebe leite materno e outros leites. O aleitamento materno ele deve ser exclusivo até os 6 meses de vida, ou seja, esse bebê vai receber só leite materno. Em livre demanda, ou seja, o quanto esse bebê quiser mamar, não limita o intervalo entre as mamadas, não limita o tempo que esse bebê tem que ficar no peito. Ele deve ser complementado pelo menos até os 2 anos e ele deve ser iniciado lá em sala de parto na primeira hora de vida, que a gente chama de Golden Hour. O leite materno ele passa por uma mudança aí ao longo dos dias. O primeiro leite que existe é o colostro, que é aquele primeiro leite nos primeiros 3 a 5 dias de vida desse bebê. Essa mãe produz o colostro, que é um leite muito proteico, que tem mais fatores de proteção e mais eletrólitos. Então ele é um leite em menor volume e um aspecto aí que lembra mais de uma água, certo? Mas ele é um leite muito importante, principalmente pelos fatores de proteção. Depois a gente entra num leite de transição até chegar no leite maduro mesmo, mais ou menos com 10 a 15 dias de vida desse bebê. O leite maduro é aquele leite que vai se manter durante a amamentação, é um leite com mais lipídios, com mais calorias e com mais lactose. É um leite com aspecto visual de leite mesmo. E em relação à composição aí do aleitamento, principais componentes, lembrar da água, a água representa até 90% do leite materno. Qual que é o principal carboidrato do leite materno? É a lactose. Principal proteína é a lactoalbumina. Uma coisa para a gente lembrar é que o leite materno ele tem uma relação melhor de proteínas do soro com caseína. Ele tem mais proteínas do soro do que caseína. Isso é bom, porque o leite de vaca, por exemplo, ele tem mais caseína. A caseína ela é uma proteína com maior potencial alergênico e, além disso, ela é uma proteína com uma capacidade, aí, com uma dificuldade de digestibilidade, ou seja, as proteínas do soro elas são mais facilmente digeridas. Por isso que o leite materno ele vai ter mais proteínas do soro, ele tem uma relação melhor proteínas do soro caseína. Um outro componente muito importante do leite materno, que tem sido cada vez mais falado, são os ácidos graxos de cadeia longa, que são os LC-PUFAs. Esses ácidos graxos, eles são muito importantes tanto para o desenvolvimento neurológico para esse bebê, quanto para o desenvolvimento retiniano. Eles fazem parte da mielinização do sistema nervoso. Outro componente, outra parte da composição importante do leite materno, que são os fatores de proteção. Aqui é a grande chave do leite materno, do aleitamento materno. Fórmula nenhuma no mundo vai ter o suficiente, vai fornecer para o bebê fatores de proteção como o leite da mãe fornece. A gente sabe que através do leite materno a gente vai ter a proteção
tanto dos anticorpos que essa mãe já produziu na vida, né, todos os antígenos que ela já teve contato, ela vai passar para esse bebê através do IgA. Lembra que a imunoglobulina que passa pelo leite é a IgA de amamentação. A IgA ela é justamente a imunoglobulina que vai conferir proteção da mucosa, certo? Outros fatores de proteção, os oligosacarídeos, que são os HMOs, eles vão agir aí impedindo a ligação, a adesão de bactérias patogênicas na mucosa gastrointestinal, e além disso eles também atuam com uma modulação da microbiota gastrointestinal, favorecendo aí o crescimento daquelas bactérias benéficas, né, de uma microbiota adequada nesse intestino, diminui a produção aí, o crescimento de bactérias patogênicas. Prebióticos e probióticos também vão atuar aí modulando essa microbiota benéfica para o bebê. Fator bífido, ele vai contribuir aí com as bifidobactérias e elas vão gerar uma acidificação das fezes. Com essas fezes mais ácidas, a gente também tem uma chance menor de um crescimento de bactérias patogênicas. Outros fatores de proteção, lisozima, lactoferrina, leucócitos. E aí, se eu for comparar o leite humano com o leite de vaca, então? Para eu entender isso aqui, para eu decorar, é só a gente pensar que o bebê da vaca, né, o bezerro, ele é muito maior do que um bebê humano que nasce mais ou menos com 3 quilos, certo? Então, o leite de vaca, ele vai ser um leite excessivo para o bebê humano. Ele tem um excesso de proteínas, lembra que ele tem mais caseína, ele tem um excesso de lipídios, excesso de caloria, excesso de eletrólitos, principalmente aí cálcio, fósforo, sódio, tudo isso no intestino ainda imaturo e num rim que também é imaturo. O leite humano, ele vai ter a quantidade adequada de proteína, de lipídio, de caloria, ele vai ter mais lactose do que o leite de vaca. Ele vai ter menos eletrólitos na quantidade adequada. Os dois têm pouco ferro, a diferença é que no leite humano esse ferro é mais bem absorvido. E o leite humano, ele tem pouca vitamina D e vitamina K, que são aquelas vitaminas que a gente vai dar para esse bebê, ele recebe vitamina K ao nascimento e vitamina D até os 2 anos de vida. E o leite de vaca tem pouca vitamina D, E e C. Importante a gente também recordar qual que é a diferença do leite materno da mãe do bebê prematuro para o leite materno da mãe do bebê a termo. Tem diferença. O leite da mãe do bebê prematuro é um leite específico para aquele prematuro. Lembra que o prematuro, ele tem uma necessidade nutricional, né? Ele tem um crescimento muito maior do que o bebê a termo, então ele vai ter uma necessidade maior. Essa necessidade, ela é de tudo. Ele precisa de mais proteína, ele precisa de mais lipídio, ele precisa de mais caloria, ele precisa de mais fatores de proteção, né? Lembra que o bebê prematuro, ele não recebe as imunoglobulinas lá no 3º trimestre da gestação. Aquelas imunoglobulinas maternas que atravessam a placenta, elas não são passadas se esse bebê nasceu antes do 3º trimestre. Ele vai receber mais vitaminas e mais eletrólitos. O leite do bebê prematuro, ele vai ter menos lactose, justamente porque o intestino desse bebê prematuro, ele é imaturo ainda, então ele não vai ter uma produção adequada de lactase, tá? Por isso que o leite do bebê prematuro, ele vai ter tudo mais do que o leite do bebê termo, menos lactose. É assim que a gente grava. Então, respondendo aqui a nossa primeira questão do Sul São Paulo de 2022. A prática bem-sucedida do aleitamento depende em grande parte das orientações recebidas pelas mães. A composição bioquímica do leite materno é altamente específica, atendendo às necessidades nutricionais e assegurando um ótimo padrão de crescimento e desenvolvimento. Com relação ao leite materno, assinale a alternativa correta. A frutose é o carboidrato predominante? Não, é a lactose. B. Os ácidos graxos de cadeia longa, que são lá os LC-PUFAs que a gente falou, não estão presentes no leite humano? Estão presentes, são importantes lá para a mielinização, desenvolvimento neurológico, desenvolvimento da retina. C. A água contribui com 30% da composição? Não, a água contribui com até 90% da composição do leite. D. O leite materno apresenta proporcionalmente mais caseína que proteínas do soro, que são as lactoalbuminas? Não. Ele vai possuir mais proteínas do soro, mais lactoalbumina do que caseína. Diferente do leite de vaca, que tem mais caseína. E E. O fator bífido ou fator bifidogênico propicia o crescimento de uma microbiota intestinal adequada. Exatamente. Lembra que ele vai atuar lá na acidificação das fezes. Unifesp 2023.
O conhecimento da anatomia da mama e da fisiologia da lactação são importantes para o manejo adequado da amamentação e abordagem das principais dificuldades. Na fase da lactogênese 2 acontece. Vamos relembrar então rapidinho as fases da lactogênese. Na fase 1, essa mulher ainda está grávida, lá na segunda metade da gestação, eu vou tendo um preparo da mama, principalmente pela ação do estrogênio e da progesterona. A prolactina aqui está inibida, tanto pela progesterona quanto pelo lactogênio placentário. Esse bebê nasceu, saiu a placenta, aí nos primeiros dias após o parto, a gente tem uma queda da progesterona e aí sim a prolactina vai agir. Eu tenho um aumento de prolactina e isso vai levar à pojadura, a descida do leite, lá entre o terceiro e o quarto dia. Na pojadura, eu não dependo da sucção. A mãe do bebê que está internado na UTI, ela vai ter a pojadura, assim como a mãe do bebê que está lá no alojamento conjunto mamando peito. E aí eu entro na fase 3, que aí sim é a galactopoiese, que é a manutenção da produção láctea, que vai depender tanto da sucção quanto do esvaziamento dessa mama. Então essa questão aí coube recurso. Fase 2 da lactogênese acontecem duas coisas: secreção do leite, a pojadura, e o aumento da produção de prolactina. Aumento na produção de lactogênio placentário? Não, o lactogênio placentário cai, né? Eu perdi a placenta. E galactopoiese é a terceira fase. Técnica do aleitamento, a chave do sucesso está aqui, né? Pega e posicionamento. Pega, eu avalio 4 coisas, essa primeira imagem aí embaixo. A areola vai estar mais visível acima da boca do bebê, a boca dele está bem aberta, o lábio inferior está evertido, né? Virado para fora, e o queixo toca a mama. O nariz não pode estar achatado na mama. E a segunda coisa, o posicionamento, a relação do corpo do bebê em relação ao corpo da mãe, que é essa segunda imagem. Então, o rosto do bebê está de frente para a mama, o corpo dele está próximo ao corpo da mãe, né, barriga com barriga. O bebê está pescoço e tronco alinhados, ele não está virado, certo? E ele está bem apoiado, bem sustentado. Essa questão aqui é do Ciro de 2023. Dá um pause e tenta responder, que essa questão é bem legal. Vamos lá, então. Criança de 9 meses, rígida, com bom desenvolvimento neuropsicomotor, em consulta de rotina na UBS. Peso para a idade, entre 0 e mais 1, estatura no Z-score 0. No decorrer da consulta, a criança é amamentada ao peito com o corpo longe do corpo da mãe, a cabeça e o corpo não alinhados e o corpo não sustentado. Entre as opções abaixo, a melhor conduta nesse caso é: essa questão é sacana, porque a gente fala muito da técnica da amamentação, mas a gente precisa lembrar que a técnica da amamentação, a gente vai orientar aí pega e posicionamento para aquele bebê nos primeiros meses de vida, até que a amamentação esteja bem desenvolvida, enquanto esse bebê ainda é pequeno, enquanto a amamentação ainda é difícil, a boca do bebê é pequena, ele ainda não tem a maior capacidade de sucção e etc. Depois que a amamentação está bem estabelecida, esse bebê está maior, ele mama de ponta cabeça, ele mama no banho, ele mama onde ele quiser. Se estiver confortável para ele e para a mãe, esse bebê está com um crescimento adequado, ou seja, ele está extraindo o leite necessário para ele, desenvolvimento adequado, a mãe não tem queixa. O que eu vou fazer com essa técnica da amamentação? Nada, eu não vou interferir nessa técnica, tá bom? A gente só vai interferir nos primeiros meses de vida. Se essa mãe tiver queixa, tiver lesão mamária, se esse bebê não estiver ganhando peso adequadamente. Não preciso encaminhar para grupo de amamentação, não preciso corrigir na consulta, não preciso explicar sinais de boa pega e posicionamento para essa mãe, ela já sabe amamentar, a amamentação já está fluindo, certo? E quais são as orientações de ordem e armazenamento desse leite? Quando essa mãe volta a trabalhar, o que a gente vai explicar para ela? Para tirar o leite, para extrair o leite, ela precisa de cuidados higiênicos normais, certo? Então ela vai lavar as mãos, idealmente até os punhos, colocar touca, colocar máscara, ambiente arejado, evitar ficar conversando, vai fazer massagem da mama, pode fazer massagem manual e vai fazer ordenha ou com bomba ou ordenha manual mesmo. Esse leite ele vai ser armazenado em frasco de vidro com tampa de plástico e ele pode ficar armazenado na geladeira até 12 horas e no congelador até 15 dias. Quando eu vou descongelar esse leite, eu descongelo ele em banho-maria, ou seja, eu ponho a água lá para ferver, a hora que a água ferveu, eu desligo e ponho o leite lá dentro até ele descongelar, certo? E aí eu vou oferecer esse leite de uma forma que eu não tenha risco de desmame precoce. Então eu não vou oferecer via mamadeira, eu vou oferecer via copo, como essa imagem que a gente viu, ou via colher dosadora, que é uma colher que já vem com o recipiente, conforme o bebê vai sugando aí a colher, sorvendo a colher, ele vai liberando mais leite.
Outra questão aqui do Enares de 2023, também dá um pause e tenta responder. Vamos lá. Em relação ao processo de retirada do leite humano da mama, a ordenha, de mães de recém-nascidos prematuros internados, assinale a alternativa correta. Quais são as orientações que eu vou dar para essa mãe? Ela deve lavar as mamas e os mamilos com álcool 70%? Não precisa lavar a mama, ela precisa estar com uma roupa limpa, obviamente, né? E aí ela vai ordenhar, ela não precisa lavar a mama. B. Recomenda-se a utilização de pomadas ou cremes umectantes antes do procedimento? Esses cremes que na prática a gente vê muitas mães usando, eles não são recomendados, tá bom? Inclusive quando o bebê está mamando, às vezes quando tem fissura, as pessoas passam pomada. Essas pomadas, elas dificultam a pega porque o bebê escorrega, né? Ali fica lubrificado e eles não facilitam a cicatrização também. Então elas não são mais recomendadas. C. O excedente deverá ser descartado após a coleta se o volume extraído superar as necessidades do lactente para 12 horas. Não, poxa, essa mãe tá lá no banco de leite, ela tira o máximo que ela conseguir e aí esse leite fica no banco de leite, se necessário ele é pasteurizado, ele vai ser congelado para ser oferecido para esse bebê ao longo dos dias. Não se deve utilizar sabão ou qualquer outro tipo de produto para higienização das mamas e dos mamilos, tá certo? E a mãe deve ingerir medicação lactogoga para ajudar na liberação de ocitocina. Aqui é bem polêmico, muitos serviços usam, mas o que está na teoria é que, em geral, a gente não usa medicação lactogoga. O que faz a produção do leite ser mantida, né, ser aumentada, é sucção e esvaziamento. A mãe do bebê prematuro não vai ter sucção, então ela precisa ter muito esvaziamento dessa mama. Vamos para as dificuldades no aleitamento materno. Então, primeira questão aqui do SURSE de 2022, dá um pause aí. SURSE 2023. Santa Casa de São Paulo, de 2023. Vamos lá, então. Quais são as principais dificuldades no aleitamento materno? A gente tem trauma mamilar, fissura, dor para amamentar, engurgitamento mamário, candidíase mamária, mastite, abscesso mamário e baixo ganho de peso. É importante, quando a gente fala de dificuldade no aleitamento, lembrar que a chave aqui, a nossa principal conduta, vai ser corrigir a técnica do aleitamento e tentar manter esse aleitamento, por todos os benefícios que ele confere ao bebê, diminuição de mortalidade, diminuição de doenças respiratórias, doenças gastrointestinais. Primeira dificuldade aqui, trauma mamilar, fissura. O que a gente vai orientar essa mãe? Ela precisa manter esse mamilo seco, né? Idealmente, aí depois da amamentação, tentar manter o mamilo mais seco possível para que ele cicatrize. Ela deve interromper a mamada adequadamente, então o bebê não soltou a mama, ela quer trocar ele de peito, quer tirar ele de lá, ela não pode só puxar ele do peito, ela vai lá com o dedinho, coloca o dedo dentro da boca do bebê para tirar o vácuo que fica, certo? Para que ele solte a mama sem machucá-lo. Outra orientação, ordenhar um pouco a mama antes da amamentação, para que essa mama não esteja tão tensa e não fique tão difícil desse bebê mamar. Amamentar em diferentes posições, certo? Tem várias técnicas de amamentação. Não usar intermediários, aqueles mamilos de silicone, né? Isso também dificulta a extração de leite pelo bebê e faz com que ele tenha uma pega inadequada, pode fissurar essa mama. E a analgesia materna via oral, ela pode aplicar leite materno também. Engurgitamento mamário. O que essa mãe vai manifestar? Isso aqui, em geral, acontece logo depois da descida do leite, aí nos primeiros 2 meses de vida. Muitas vezes a mãe tem uma produção maior do que o que esse bebê mama. E aí ela fica com a mama muito cheia. Isso dói muito. Essa mama fica super tensa, dura, pode ficar hiperemiada, muito dolorosa. Um risco aqui do engurgitamento mamário é diminuir a produção de leite, né? Uma vez que eu não tenho esvaziamento adequado, eu diminuo a minha produção. Além disso, também tem o risco de evoluir para mastite. Então, a orientação aqui é esvaziar essas mamas. Não deixar a mama ficar engurgitada. Então, ordenhar antes para que esse bebê consiga mamar, né? Que com o peito super engurgitado ele também não vai conseguir extrair o leite. Faz massagem, ordenha, põe o bebê para mamar. A mama ainda está cheia depois da mamada, esvazia essa mama.
Pode usar analgésicos, compressa fria para tentar diminuir um pouquinho a produção e um sutiã firme para essa mama não ficar machucada. Candidíase mamária, o que essa mulher vai manifestar? Então, dor para amamentar, coceira, prurido, uma sensação de ardência, de fisgadas na mama durante a amamentação. Na avaliação, essa mama pode estar com a pele friável, pode ter uma descamação leve, um aspecto mesmo de candidíase, né, de infecção fúngica, mais úmida. O objetivo aqui é manter o mamilo seco, pode deixar o mamilo exposto na luz solar, retirar todos os bicos aí que existem, chupeta, mamadeira, etc. Isso também perpetua aí a infecção fúngica. E aí a gente trata a mãe, tópico mesmo, direto na mama, e o bebê via oral. Mastite ou abscesso mamário. Essa mulher ela vai ter aí hiperemia, edema num quadrante da mama, calor local, pode ter febre, em geral elas têm febre aí, sinais sistêmicos, muita dor. Se ela tiver um abscesso, ela vai ter uma área de flutuação aí, a palpação. A gente vai tentar sempre manter o aleitamento. Essa mulher, se ela tiver só mastite, ela vai receber antibiótico via oral. E o objetivo é esvaziar essas mamas mantendo o aleitamento, não deixar essa mama ficar engurgitada, prevenir que ela tenha uma nova mastite. Se ela tiver um abscesso, aí sim ela vai precisar de drenagem cirúrgica, antibiótico terapia endovenosa, e mesmo que ela não consiga amamentar, né, direto no peito, ela precisa esvaziar essa mama. Se possível, ela vai continuar amamentando, senão ela precisa esvaziar essa mama cometida para não fazer uma nova mastite em cima. E por último, baixo ganho de peso do bebê. Lembra que só o peso, né, só a quantidade de gramas que ele ganha, não é a única coisa que a gente avalia. A gente precisa avaliar se esse bebê está desidratado, se ele está com desenvolvimento adequado, se ele está ativo, se ele está tendo diurese, se ele está tendo evacuação, quantas vezes por dia, qual que é o aspecto, é uma diurese concentrada, é uma evacuação de leite, aquela evacuação amarela esverdeada, ele ainda está com mecônio, né, nas primeiras semanas aí de vida, esse bebê está mamando tão pouco que ele nem está fazendo cocô adequadamente. Vou avaliar a técnica da amamentação, vou orientar essa técnica. Idealmente, eu mantenho o aleitamento e marco um retorno precoce. Então, essa questão aqui do SURS de 2022. Mãe de um lactente de 3 semanas de vida, termo e saudável, em aleitamento materno exclusivo, chega ao ambulatório com um quadro de vermelhidão na mama esquerda, com edema, calor e dor, associado a febre e calafrios. Qual o diagnóstico e melhor conduta em relação ao quadro exposto? A. Trata-se de um quadro de candidíase mamilar? Não, na candidíase eu não teria febre, né? Eu teria uma sensação de fisgada, de ardência durante a amamentação e aquela pele friável, certo? Então não é. B. Trata-se de um quadro de bloqueio dos ductos lactíferos. Bloqueio do ducto lactífero é quando eu tenho bloqueio de um ducto e aí eu vou ter um edema e uma dor, posso ter uma hiperemia naquele local, às vezes eu tenho um pontinho ali mais amarelado, e aí o que a gente faz é ordenhar, ou seja, eu não tô tendo o esvaziamento adequado daquele ducto especificamente, fazer massagem na mama, ordenhar esse ducto e não usar alguma roupa, algum sutiã que esteja comprimindo esse ducto, impedindo o seu esvaziamento adequado. C. Trata-se de um quadro de mastite e a conduta é a manutenção do aleitamento, esvaziamento adequado da mama, tratamento farmacológico com antibióticos e medidas de suporte, como compressas frias de 2 em 2 horas, repouso e apoio emocional. Exatamente, né? Essa aqui é a nossa alternativa correta. D. Trata-se de um quadro de abscesso mamário? Não fala nada de flutuação aí, né? Mesmo se fosse abscesso mamário, eu poderia manter o aleitamento materno. Preciso fazer drenagem e aí o meu tratamento é parenteral. SURS 2023. Puérpera de parto vaginal, fez pré-natal sem intercorrências. Está no alojamento conjunto com seu filho, que nasceu a termo com peso de 3.200. Ela considera ter leite insuficiente para o filho, que chora com frequência. O bebê tem 24 horas de vida, com exame físico normal. Evacuou e apresentou 2 diureses. Dentre as abaixo citadas, qual a melhor conduta a ser orientada? Então aqui eu tenho um bebê muito novinho, né, um recém-nascido aí com 24 horas de vida, a queixa clássica do alojamento conjunto, né? Não tenho leite, meu bebê não para de chorar. O que eu faço com esse bebê? A gente precisa orientar essa mãe que o início da amamentação é esse mesmo para todos os bebês. Essa mãe ainda não teve apojadura e não era para ela ter tido mesmo. A apojadura vem aí entre o 3º e 5º dia, às vezes demora um pouquinho mais. Esse bebê está recebendo só colostro, que é um leite muito importante, mas num volume menor. Que mais que eu preciso avaliar, além da queixa que ele chora muito? Ele tem um exame físico normal,
ele já teve a primeira evacuação, que deve acontecer nas primeiras 48 horas de vida, lá o mecônio. 2 diureses, esse bebê também, lembra que no início da vida esse bebê tem uma diurese mais concentrada, às vezes tem aquela diurese com cristais de urato, aquela diurese rosa, né, às vezes avermelhada que parece sangue, que é justamente porque essa diurese está concentrada. Ele já teve 2 diureses. O que eu vou fazer com esse bebê e com essa mãe? Nada, tá dentro do processo adequado. Eu vou orientar o aleitamento materno em livre demanda, o quanto esse bebê chorar, o quanto ele quiser mamar, ele deve ser colocado no peito. As mamadas de um bebê desse tamanho, elas não duram 40 minutos, ele fica um pouco no peito, dorme, depois ele vai querer ficar um pouquinho mais no peito. E tudo bem, até porque o estômago dele é pequeno com 24 horas de vida, ele não vai conseguir mamar muito, por isso ele vai querer mamar várias vezes. Preciso aumentar a frequência das mamadas? Não necessariamente, mas não vamos brigar com a questão. Livre demanda é livre demanda. B. Associar o uso de outro leite. O bebê não está desidratado, não está fazendo hipoglicemia, nada. Então, tudo bem. C. Aleitamento materno com orientação para aumentar o tempo de mamada e pelo menos de 3 em 3 horas. Não, livre demanda é livre demanda. É a frequência que ele quiser e a duração da mamada que ele quiser. D. Aleitamento materno e solicitação de exames complementares, hemograma PCR, eletrólitos e glicemia. Tem uma suspeita de sepse aqui? Não. Eletrólitos, em geral, a gente pede quando esse bebê desidratou, né? Principalmente aí para ver sódio, às vezes eles fazem hipernatremia. Glicemia, se ele tivesse algum sintoma, se eu tivesse algum sinal aí que ele não tá mamando nada. Não tenho, vou seguir aí com orientação de técnica e aleitamento. Santa Casa de 2023. Durante a consulta de 1 mês de vida de um lactente, a mãe relata que ele tem apresentado quadro de regurgitação com aspecto avermelhado, o que os pais suspeitam que seja sangue. A mãe refere que está com muita dificuldade para amamentar, sentindo dor na amamentação, mas que deseja muito continuar amamentando. O paciente vem apresentando ganho de peso adequado, sem alterações de exame físico. Durante a consulta, foi observado que a mãe apresenta um quadro de fissura mamária com pequeno sangramento e realiza uma técnica inadequada de amamentação. Fissura é igual a técnica inadequada, precisa avaliar. A mãe não tem comorbidades. A respeito da orientação mais adequada para o caso acima, assinar a alternativa correta. Tenho aqui uma dificuldade de amamentação, trauma mamilar. Esse bebê tá engolindo sangue, aí tá ingerindo sangue porque essa mãe tá com a mama tão machucada que tá sangrante. O que eu vou fazer? Isso contraindica a amamentação? Não, eu vou orientar essa mãe, acalmá-la, por que está acontecendo isso, de onde vem esse sangue, vou corrigir a técnica e explicar que não tem contraindicação para amamentação nesse caso. Vamos ver as outras alternativas. O paciente deve ser encaminhado obrigatoriamente ao pronto-socorro, pois está com quadro de hematêmese. Poxa, não, né? A gente já achou a causa desse sangramento, não é um sangramento, né? São raias de sangue que ele engoliu aí durante o aleitamento. B. Deve-se solicitar uma ultrassonografia abdominal, pois o quadro é sugestivo de intussuscepção intestinal. Invaginação intestinal, no bebê de 3 semanas de vida? Não, invaginação intestinal eu teria as fezes lá em geleia de morango, em geleia de framboesa, posso ter uma massa palpável, posso ter um bebê irritado, não é o nosso caso aqui. D. A mãe deve obrigatoriamente suspender o aleitamento e iniciar fórmula por sangramento da mama? Não, às vezes o que a gente faz na fissura mamária é fazer uma pausa para aquela mama. Essa mãe continua ordenhando, mas a gente tira a sucção para que essa mama cicatrize um pouco, esse bebê recebe o leite por copo, ou por colher dosadora, ou fica recebendo só na mama não afetada até que a mama machucada cicatrize. E deve-se ignorar a queixa da mãe, pois o paciente está com ganho de peso adequado. Às vezes isso aqui acontece, né? Tipo assim, se o bebê está com ganho de peso adequado, ninguém corrige a técnica e deixa lá a mãe se lascando no aleitamento. Só que aí o que acontece é que, óbvio, que essa mulher desmama, né? Porque ninguém vai ficar amamentando com dor o resto da vida. A dor, ela pode acontecer no início da amamentação até esse bebê estar mamando adequadamente, até a técnica estar certa, né? Com 1 mês de vida, não é mais para isso estar acontecendo. Situações especiais no aleitamento. SURS 2023, a primeira questão, dá um pause aí. USP Ribeirão 2023. ANRIGS 2023. USP São Paulo 2023.
Quais são as contraindicações ao aleitamento, então? Contraindicações absolutas, doenças maternas. HIV é o clássico, né? Aquela mulher que já vai ter a lactação inibida lá na maternidade e esse bebê já recebe fórmula desde o nascimento, pelo risco de transmissão vertical via aleitamento. HTLV, uso de medicamentos. Uma mãe que está em vigência de ciclo de quimioterapia ou que está em uso de algum imunossupressor, esse bebê também não pode ser amamentado. E doença do recém-nascido, a gente tem a galactosemia, que é aquele erro inato do metabolismo, que vai ser triado aí no teste do pezinho ampliado, em que eu não tenho o metabolismo adequado da galactose, e esse bebê pode evoluir com colestase, pode evoluir com sepse por E. coli, com alterações oculares. Esse bebê da galactosemia, ele vai receber fórmula de soja, certo? Ele não pode receber galactose. Quais são situações especiais no aleitamento? Que eu não interrompo, né, não tenho contraindicação absoluta, mas eu preciso tomar alguns cuidados. O primeiro deles é a mãe com tuberculose bacilífera. Essa mãe pode amamentar desde que ela já tenha iniciado o tratamento. A partir do momento que ela inicia o tratamento, nas primeiras 2 semanas de tratamento, enquanto ela ainda está bacilífera, ela vai manter o aleitamento com aquelas medidas de higiene. Então, uso de máscara cirúrgica, lavagem de mãos, amamentar em ambiente arejado. Mãe com influenza, mãe com Covid, também não tem contraindicação ao aleitamento, mas esse aleitamento vai ser feito com medidas de higiene. Então, essa mãe vai amamentar em uso de máscara cirúrgica, também a mesma coisa, né? Lavar sempre as mãos, evitar ficar conversando durante o aleitamento. Mãe com citomegalovírus e recém-nascido prematura em menos de 30 semanas ou menos de 1,5 kg. E aqui não é citomegalovírus doença ativa, né? Aqui a gente considera citomegalovírus uma mãe que já foi exposta, ela tem já um IgG reagente para citomegalovírus. Esse bebê com menos de 30 semanas ou menos de 1,5 kg, ele não pode receber leite cru. Por quê? Porque a gente sabe que depois do nascimento do bebê, essas mulheres que já foram expostas ao citomegalovírus, ele pode ocorrer uma reativação do CMV na glândula mamária e o CMV passar pelo leite. Os bebês a termos, isso também acontece, mas eles são maiores, eles não desenvolvem doença. No bebê prematuro, não. E aí a gente só vai oferecer esse leite pasteurizado. Devo oferecer leite materno para o bebê prematuro? Devo sim, é a minha primeira escolha de leite. Mas aí eu preciso tomar esse cuidado. Quais são indicações de suspensão temporária do aleitamento materno? Então, mãe com herpes na mama afetada, então tô com lesão ativa de herpes naquela mama, não amamento nela até que as lesões cicatrizem. Hepatite C com fissura sangrante. Lembra que hepatite não contraindica amamentação, mas a hepatite C, se eu tiver uma fissura que está sangrando, eu vou interromper a amamentação até que essa fissura cicatrize. Mãe que recebe vacina de febre amarela e está amamentando um bebê com menos de 6 meses de vida. A gente sempre pondera risco-benefício. Se o benefício superar o risco, essa mulher vai receber a vacina de febre amarela, mas aí eu suspendo a amamentação por 10 dias depois da vacinação da mãe. Mãe que desenvolve varicela 5 dias antes do parto até 2 dias após o parto. Também suspendo a amamentação temporariamente. Hanseníase materna. Vou suspender de acordo com o tempo de tratamento dessa minha mãe. Então, se essa mãe tiver com tratamento com sulfona, essa suspensão ela vai até 3 meses. Se ela tiver em tratamento com rifampicina, essa suspensão dura 3 semanas. Mãe que usa substâncias psicoativas. Uso de álcool. Aqui é bem difícil, né? Mas, em geral, a gente considera 2 horas de suspensão por dose de álcool ingerida. Uso de maconha, cocaína, heroína, em geral a gente suspende a amamentação por 24 horas. Uso de LSD, 48 horas. E quais são as situações em que eu vou manter o aleitamento? Hepatites, então, a gente já viu. Arboviroses, dengue, zika, chikungunya, se a mãe tiver em condições clínicas, ela pode amamentar. Cachumba também não contraindica a amamentação, tabagismo também não. Surto 2023. Mãe com diagnóstico de tuberculose em tratamento iniciado 30 dias antes do parto. Chega ao UBS para avaliação do seu filho com 72 horas de vida. O recém-nascido nasceu a termo, com idade gestacional de 40 semanas, sem intercorrências. Foi avaliado antes da alta da maternidade e encontra-se com bom estado geral, assintomático. Qual a orientação adequada em relação à amamentação? Então, eu tenho uma mãe com tuberculose que já está em tratamento. Esse tratamento foi iniciado há 30 dias.
Na regra mesmo, como já faz mais de 2 semanas do início do tratamento, ela não precisaria amamentar de máscara, mas eu não tenho essa opção aqui, então eu não vou brigar com a questão, certo? Minha alternativa correta aqui é essa daqui, eu vou manter o aleitamento materno com máscara, quando possível, em locais ventilados. Precisaria? Teoricamente não precisaria, mas vamos ver as outras. Não amamentar e manter o recém-nascido separado da mãe? Não, eu não preciso suspender a amamentação, muito menos separar esse bebê. Oferecer leite materno ordenhado da própria mãe até que essa termine o tratamento? Também não. Não amamentar. Os medicamentos anti-tuberculose passam em pequenas quantidades pelo leite. Não, né? Aqui eu não tenho uma orientação de suspensão da amamentação. A partir do momento que essa mulher começa o tratamento, ela pode amamentar com cuidados de higiene. USP Ribeirão 2023. RN termo, 50 horas de vida, boa evolução. Está em aleitamento exclusivo. Na ocasião da alta, a mãe refere o uso de cocaína e maconha ocasionalmente. Com relação ao aleitamento, que orientação deve ser dada à mãe nessa situação? Preciso seguir aquele tempo aí de metabolização de excreção das drogas. Então, eu vou interromper a amamentação por 24 horas depois do uso de cada uma delas. Não preciso suspender definitivamente, né? Essa mãe tem um uso aí ocasional. Manter a amamentação na maconha também são 24 horas. Manter normalmente? Não, eu preciso manter esse intervalo aí de segurança e discreção das substâncias. Henriques 2023. Segundo o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria, são doenças infecciosas maternas que contraindicam o aleitamento materno. Tuberculose em tratamento há 4 semanas antes do parto? Não contraindica. Hanseníase em tratamento há 4 semanas antes do parto com sulfona? Tem que ter 3 meses de tratamento com sulfona, certo? Mãe HIV positiva em tratamento desde o início da gestação e com carga viral indetectável desde o 2º semestre gestacional? Mãe HIV perdeu, né? Contraindicação absoluta, não amamenta. Dengue não contraindica a amamentação. Então, quais são indicações aí de contraindicar a amamentação? Então, a hanseníase com tempo de tratamento aí só de 4 semanas com sulfona e o HIV. USP São Paulo 2023. Sobre a amamentação em mães com diagnóstico de Covid-19, qual que é a alternativa correta? Medidas de higiene, né? É recomendado lavar as mãos com água e sabão antes de tocar o bebê ou antes de retirar o leite materno. Se não for possível, higienizar as mãos com álcool gel a 70%, tá certo? Segundo as informações científicas disponíveis até o momento, há fortes indícios de transmissão do SARS-CoV pelo leite materno? Não. Considerando o alto risco de transmissão entre mãe e RN, é recomendado suspender a amamentação e oferecer leite ordenhado? Também não, inclusive esse bebê, ele pode ir para o alojamento conjunto com a mãe, ele vai lá em quarto privativo, e essa mãe ela vai amamentar de máscara, cuidados de higiene e tomar os outros cuidados de higiene durante o contato com o bebê, né? Deixar o berço mais distante, se ela for trocar fralda, se ela for dar banho, sempre tá de máscara e etc. D. A recomendação de usar máscara facial durante as mamadas não se mostra eficaz? Não, né? Pelo mesmo motivo que todos nós utilizamos máscara durante o Covid. Questão do ABC de 2023. Considerando o desmame uma fase do desenvolvimento da criança, são características do desmame natural e do desmame guiado, respectivamente. Então, a gente sabe que o bebê humano, ele tende aí a desmamar depois de 2 anos de vida. Não tem uma idade exatamente, mas em geral eles já estão mais perto, aí, mais preparados para o desmame depois de 2 anos de vida. E a gente tem o desmame natural, que é aquele que a criança conduz, e o desmame guiado, que é aquele que a mãe conduz. Então vamos ver. Ele quer uma alternativa que dê uma característica de desmame natural e uma de desmame guiado. A criança aceita outras formas de consolo? Isso é desmame natural, isso é uma característica da criança. A amamentação deixa de ser livre demanda? Isso é um desmame guiado. Isso é a mãe que está limitando a demanda. B. Então, essa tá certa. As mamadas noturnas são eliminadas. Isso é desmame guiado. A mãe cortou a mamada noturna. C. A criança dorme sem mamar no peito. Isso é uma característica da criança. A criança aceita não ser amamentada em certos locais ou ocasiões. Isso também é uma característica da criança. As duas são desmame natural. D. A diminuição do volume do leite materno e encurtamento do tempo das mamadas. Isso tudo é desmame natural, certo? Não é uma característica da criança, mas é uma característica do aleitamento em si. Não é a mãe que está diminuindo por conta própria o volume do leite, certo? E. A nascimento dos dentes e mudança do sabor do leite materno. Nascimento dos dentes não é uma característica de desmame, tá bom? Então aqui a gente fica com a alternativa A. E vamos falar um pouquinho de alimentação complementar. Questão do HCPA de 2023.
E questão do SURSE de 2023. A alimentação complementar, então, ela deve ser iniciada com 6 meses de vida desse bebê, sendo que eu vou manter o aleitamento aí complementado até pelo menos 2 anos de vida desse bebê. Eu faço uma alimentação complementar com frutas e com papa principal, que apesar de chamar papa, não é uma papa, seria a refeição, certo? Frutas e a refeição. Com 6 meses eu começo com fruta aí nos lanches e uma refeição, e com 7, 8 meses com fruta e 2 refeições. A refeição mesmo, a papa principal, ela deve ser composta por um alimento de cada grupo. Um cereal ou tubérculo, então arroz, batata, macarrão. Uma leguminosa, então feijão, lentilha. Uma proteína animal, carne, ovo, peixe. E uma hortaliça, ou legume ou verdura, idealmente legume e verdura. Uma outra orientação que a gente dá é adicionar óleo vegetal no preparo ou no prato, idealmente azeite. Uma vez que eu comece a alimentação complementar, eu tenho outras orientações também para dar. A partir do momento que esse bebê começa a comer comida, ele deve receber água também. Até os 6 meses que eu estou em aleitamento exclusivo, ele não precisa receber nem água. Não adicionar sal até 1 ano. Isso aqui é uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Pelo Guia Alimentar do Ministério da Saúde, o sal deveria ser o mínimo. Na prática, a gente orienta não adicionar sal até 1 ano de vida. Tá? Não ofertar açúcar, alimentos doces e mel até 2 anos. Alimentos potencialmente alergênicos, então, kiwi, camarão, pasta de amendoim, trigo, tudo isso deve ser oferecido desde o início da introdução alimentar, já nos primeiros meses de vida. Ovo também, peixe. Evitar sucos, a gente sempre prioriza oferecer a fruta direto para esse bebê. E os alimentos devem ser separados no prato. Eu não faço mais uma papa igual a nossa geração consumiu, certo? Os alimentos são separados no prato. A consistência, ela vai aí de amassada, inicialmente com garfo, até que 1 ano chega na comida da família. A gente tem métodos mistos aí de alimentação, em que além de eu oferecer essa consistência mais amassada, eu vou oferecer também o alimento bem cozido, mas ainda inteiro, para a criança mesmo explorar esse alimento. Questão do HCPA de 2023. Assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas do parágrafo abaixo. As orientações para a introdução da alimentação complementar para uma criança saudável em aleitamento materno exclusivo estão contidas no Guia Alimentar de Crianças Brasileiras menores de 2 anos. Assim, esse tipo de alimentação deve ter início a partir dos com alimentos in natura ou minimamente processados. Então, a minha introdução alimentar começa com 6 meses. Realmente, eu vou priorizar os alimentos in natura ou minimamente processados, ou seja, fruta, legume, verdura, comida mesmo, né? O que o Guia Alimentar fala é para a gente evitar os ultraprocessados. Tudo que é de saquinho, né? Então, tudo que não é da natureza mesmo, tudo que é modificado pela indústria, a gente deve evitar. E aí, quais são as outras orientações aqui? Eu vou utilizar sal em quantidade mínima, sem adição de açúcar nas preparações até os 2 anos, tá certo? Nas outras alternativas, aí 4 meses tá errado. Na C, 6 meses utilizando-se sal e açúcar em quantidades mínimas. Não, o açúcar é só depois de 2 anos. SURSE 2023. A mãe de uma criança de 2 anos de idade vem à consulta preocupada com os hábitos alimentares do seu filho. Qual das alternativas é a correta em relação às orientações para hábitos alimentares saudáveis de crianças dessa faixa de idade? Posso oferecer refrigerante, suco de caixinha, bala, doce? O ideal é que não, isso tudo é ultraprocessado, super doce. Isso aí, os ultraprocessados, o ideal é não oferecer. Não é porque a criança fez 2 anos que ela precisa comer doce, tá? B, pode-se oferecer líquidos durante a refeição, como água, sucos, evitar refrigerantes. O suco a gente sempre evita, tá? Fazer a adequação do prato de acordo com a necessidade da criança, evitando deixar a criança repetir. Não, a criança pode repetir se ela ainda estiver com fome, a gente precisa respeitar a saciedade da criança. D, a sobremesa pode ser oferecida como parte da refeição, sim, não como recompensa, deve-se dar preferência às frutas. Então é isso, finalizamos a primeira aula aqui do HIT, sejam muito bem-vindos e a gente se vê nas próximas aulas. Espero que você tenha aproveitado a nossa primeira aula da Semana HIT do R+ de Pediatria sobre aleitamento materno. Vim te convidar a participar da nossa segunda aula, que vai acontecer amanhã, às 20 horas, aqui no YouTube do Grupo Medicoff, com a doutora Roberta, sobre crescimento, baixa estatura e puberdade.